Alô? A voz do além, né? Teve um eco. Au. Então, nesse momento que caiu uma, caiu duas, e na terceira vez ele caiu e realmente estava difícil para ele. Então, Cirineu, que estava lá, né, como todos os outros estavam lá, vendo aquela situação única, os soldados praticamente impõem a ele que auxiliasse Jesus. Ele podia falar, não, comigo não, e assim ele fez. Mas, vendo aquela situação, ele saiu daquele ostracismo, daquele tédio, daquela inoperância, que todos estavam lá vendo sofrer e nada fazia, e se prontificou a ajudar. Aí eu fico imaginando, né, meus queridos, como deveria ter sido aquela sensação de, naquele instante final, você abraçado com o mestre, ajudando ele naquela cruz pesada. Ele todo ensanguentado, o sangue provavelmente caindo em você, aquela coroa, você desviando daquela coroa que estava maltratando a fronte, e o mestre deve ter olhado para ele, e mediante tudo aquilo que passou, deve ter sorrido para ele, porque ele estava sendo auxiliado. A gente não consegue imaginar essa situação, mas a situação ocorreu, está lá, não vou lembrar, acho que só foi um dos 4 evangelistas que narra essa passagem. Não, talvez seja Lucas, salvo me engano. E lá ele se encontrou, né, em prontidão ao serviço de querer ajudar. Saiu do seu lugar comum, do seu cantinho comum, da sua zona de conforto e se prontificou a ajudar. Então, eu quis começar com esse introito para a gente nos situarmos que podemos fazer muitas coisas. E às vezes, nós, no nosso dia a dia, na batalha diária, no cotidiano, a gente se cai numa certa rotina. Enquanto jovem, nós queríamos mudar o mundo. Você ainda tem chance, tá bom? Enquanto jovens, nós teríamos que mudar o mundo. Eu vou lutar por isso, eu vou lutar por aquilo. Apesar que nós, na nossa juventude, nós tínhamos até uma ideologia para mudar o mundo. Hoje o tempo passa, nós passamos com ele, e a gente olha para o jovem hoje, a gente sente uma falta de ideologia. Eles não sabem porque estão gritando. Eles não sabem nem gritar. Não, você pode o quê? Né? Então, eles estão tão acostumados naquela coisinha de ficar digitando, né? Nós emburrecemos. Como assim emburrecemos? Porque quando a gente aprende a escrever, a gente pega, né, a caneta na mão, faz algumas rabiscos, começa a fazer os primeiros traços, depois a gente vai trabalhando com todos os dedos, e hoje a gente está regredindo. Eu só uso os dois dedões para poder... Né, eu fico o tempo todo assim, então a gente está tendo um problema sério, inclusive de comunicação. Mas eu saí do meu lugar. Não, você está fazendo mais do mesmo. Por que você não modifica alguma coisa? Às vezes, esses jovens que têm todo o direito de reclamar, nós somos assim, de querer melhores coisas, fazem as mesmas coisas e não mudam nada. Tem uma música, hoje eu estou muito musical, né? Tem uma música que é como os nossos pais, né? Nós somos os mesmos e fazemos as mesmas coisas que os nossos pais. Eu reclamo dele, né? Reclamava, mas não estou fazendo igualzinho. E essa música é velhinha, hein, gente? Me disseram que existia, eu não conhecia essa música, tá? Pois bem, e essas crianças, esses filhos nossos, muitas vezes, aí cai uma certa responsabilidade dos educadores, dos pais, que são frutos daquilo que nós projetamos neles. Eu projeto no meu filho aquilo que eu gostaria de ser. Aí complicou. E o filho hoje, ele sabe que basta ele estalar um dedo que o pai faz tudo o que ele quer. Estava lendo um pouquinho antes de vir para cá um artigo no jornal,
e falava exatamente sobre essa conquista que a juventude tem hoje de ter o direito de estudar numa universidade. No meu tempo eu comi, né, eu ralei, eu tive que suar sangue para poder entrar numa faculdade. Hoje basta jogar um RG na porta de uma instituição que esse cara já está matriculado. É complicado, porque a pessoa não tem mais aquela vontade de querer aprender. Vai e pergunta, quanto de desconto eu tenho? Qual é a bolsa que eu tenho? O que eu posso fazer? E o governo vem também e oferece essas possibilidades. Não acho ruim que todos têm que ter o direito de estudar, eu acho louvável isso. Mas desde que estudem. Né? As pessoas vão lá, e ficam lá sentadas, olhando para o teto, digitando. A aula deve ser maçante pra caramba para essas pessoas estarem lá. E fala, professor, já fez a chamada? Porque qual é o interesse dele? É a presença, ele não quer aprender. Ele quer ter a presença física, não mental. Presença física e depois vai lá. Daí, se caso ele falta, né, estourou em falta, não dá para dar um trabalhinho para poder compensar a falta. Dá para dar um trabalhão para ele, não um trabalhinho, né? Mas é essa coisa pequenininha, essa coisa que a gente fica acostumado, gente. Nós não podemos ser assim. Nós temos que mudar. Porque quando se atinge um determinado objetivo, eu quero conseguir uma faculdade. Parou. Eu quero... A gente cai nesse, como foi dito, no cotidiano, e nós não nos movemos. Aquela rotina, eu acordo, vou, pego hoje, trabalho, e aí vai. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês. Quando eu vou ver, acabou. Nossa, o ano passou rápido, né? E o que você fez? Né? Por quantos os objetivos serem realizados sem se desestimulados. Então, quando nós atingimos os nossos objetivos, eu quero ter a casa própria, eu quero ter um carro. Sei lá, nós queremos ter bastante coisas, né? Em vez de sermos algo. E nessa busca do querer, que não é ruim, é legal, é estimulante até, só que depois que eu atinjo aquele objetivo, então agora eu vou sossegar. Não pode. Mesmo porque, se você sossegar naquele seu objetivo, você tem o quê? A tua vida. E essa sua vida te impulsiona a viver. Ou você vai ficar sentado vendo o tempo passar. Ou, de novo, uma música, indo na praça dando milho aos pombos. Tem que movimentar, gente. Não é mais assim, não. Hoje, a ciência facilita, né, nós temos, né, uma longevidade da vida. Enquanto no passado, com 40 anos, você já era, né, classificado como velho na sociedade, hoje você com 60 anos pode ser ativo. Existe todo um interesse mercantilista aí fora, focando na terceira idade. Né? Você tem excursões, você tem passeios, você tem viagens, tem uma série de facilidades. Você vai em eventos, você paga menos ou até não paga nada. Por quê? Para estimular esta movimentação, sair do tédio. Sabemos também que temos aquelas pessoas que, com o avançar da idade, o problema físico lhe impede de fazer alguma coisa. Ok. Mas se nós olharmos o hoje e vermos, né, o ontem, tem uma grande diferença. As pessoas estão mais se movimentando. Isso é bom. Tá? Não pode ficar, né, porque quanto menos eu me movimentar, organicamente isso é prejudicial e fisicamente também. Há aqueles que se esforçam para ter fama e destaque na sociedade e que, quando os alcançam, amargurados e vazios, entregam-se aos vícios. Que também é uma verdade. Você caminha, você busca, né, ser o reconhecimento, ser um profissional, ter coisas ao seu lado, ter responsabilidades e poderes, só que quer conhecer o homem, dê poder a ele. Ele se corrompe. Inquietação e desequilíbrio costumam servir na base, na busca por objetivos imediatos de prazer e de satisfação. Exatamente isso. Minha mãe dizia que mente vazia, como é que é o ditado?
É a cabeça do quê? É oficina do diabo, né? É uma verdade. Tem um peso essas palavras? Tem. Porque se eu estou parado, eu estou pensando o quê? Coisas boas? Nós não estamos nesse estágio ainda, gente. Nós nos encontramos hoje num estágio, né, que melhor do que ontem. Ufa, ainda bem. Mas ainda existe uma grande predominância do mal. Existe o bem? Lógico que existe. Mas o mal ainda sobrepõe o bem. Por isso que nós estamos num planeta, jargão, de provas e expiações. É diferente. Estaremos num planeta melhor? Com toda certeza. Depende de quem? Do que eu penso. Né? Ah, mas Jesus falou para orar e vigiar. Perfeitamente, só que eu tenho que... O que eu faço? Eu oro por mim e vigio o outro. Tem que ser o contrário. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos e tenho que orar pelos outros. É a eles que eu tenho que me dedicar, que tenho que me entregar, que eu tenho que me movimentar até alcançar o incansável. Em pouco tempo, a antiga e conhecida sensação de aborrecimento e de vazio volta a exercer forte influência no cotidiano. As doenças modernas, né? Que são, de repente, fugiu o nome das doenças modernas. Depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai, gente. Me contaram, também não é do meu tempo, né? Mas aqui uns 20 anos atrás, tinha esse tipo de doença, gente? Não, né? Minha mãe falava, essa mulher para lavar um tanque de roupa que passa todo o estresse dela, né? Não era assim, dona Maria? Mas a depressão e estresse são doenças rurais. Sim, urbanas. Não, são rurais. Elas vieram do campo para a cidade, fizeram o caminho inverso. Ociosidade no campo. Trouxe para cá, entendi. Tá, então, a partir do momento que você começa a buscar o que fazer, né, você acaba se movimentando. A gente percebe que os esforços, todos eles, partem da gente. Eu tenho que me aprimorar o conhecimento. Tenho. Né? Hoje em dia, você vê lá, precisa-se de auxiliar de limpeza, deixar currículo. Como assim deixar currículo para o nosso... Não tenho nada contra, por favor, é uma profissão louvável, respeitosa, mas onde chega o nível de exigência da sociedade hoje? Então, para você ser auxiliar de limpeza, tem que ter... A cidadã ou cidadão nem sabe como escreve currículo, mas tem que ter o currículo para entregar lá no local que vai fazer a triagem. E quantas pessoas aí nós vemos que reclama da vida, não sei o quê, mas você está se esforçando? Você está fazendo alguma coisa diferente? Você está se capacitando? Não tenho condições. Está esperando o maná cair do céu. Que fomos mal acostumados, né? Falamos a respeito dos jovens que estalam os dedos, os pais fazem tudo, mas também existe, né, dentro da sociedade hoje algumas situações que a gente espera que o governo ou instituições não governamentais façam por nós aquilo que nós deveríamos fazer. Por isso que a gente sempre trabalhou, brigou bastante aqui, né, lutou muito para que não se transformasse num assistencialismo puro e simples. Não entregarmos o peixe, não entregarmos, mas sim entregarmos a vara para pescar. Isso do tempo que se o ensinamento não ajuda, a vara ajudava a se mover pelo menos. Tá? Então, acho que isso também faz parte da aprendizagem. É o tédio, o terrível flagelo que consome existências. Silencioso e ardiloso, penetra suavemente no comportamento, instalando-se na mente e no sentimento de cada um dos indivíduos, dominando-os. Então, olha, eu atraio aquilo que eu penso. Eu sou uma antena, assim se classificava o Chico, né? E ele, então, como uma antena, se ele não tivesse um padrão vibratório equilibrado, um pouco mais elevado do que o normal, ele estaria o quê? Sob influências de espíritos zombeteiros, a credibilidade dele ia se deixar a desejar, uma série de coisas, né? E ao longo de sua existência, ele escreveu mais de 400 livros, não viu um centavo da cor do dinheiro, não se preocupou com isso. Ao longo de sua existência, ele fez aquilo que, enquanto na infância foi na prática de lamber as feridas,
ele lambeu inúmeras feridas, consolando corações de mães que buscavam o lenitivo de uma comunicação do seu filho morto, desencarnado. E olha que missão desse cidadão. Né? Ele transformou a vida dele num tédio? Pelo contrário, ele acordava às 6 horas da manhã, fazia a distribuição do pão e do leite para os maltrapilhos da vida do entorno onde ele morava, entrava às 7 e pouco na repartição pública, trabalhava como funcionário público, saía de lá, tempo de chegar em casa, tomar um banho, tomar uma sopa, ia para o centro, saía do centro 3, 4 horas da manhã. Dormia 2, 3 horas por noite. Se dormia. E aí? Eu faço isso? Estou disposto? Eu quero ser médium. Seja feliz. Né? Mas você tem que ter essa vontade de colocar a ação na prática. Nunca te consideres impossibilitado de trabalhar, de agir no bem e de produzir. Eu não sei fazer nada. Tá bom. Mas você tem tempo para ver a novela, né? Tem tempo de ver futebol, né? Tem tempo de ficar lá curtindo, comentando, compartilhando, né? Zapeando. Isso aí, nós temos tempo para tudo isso. Mas eu tenho tempo até de pegar um lápis e pintar umas florzinhas por aí. Né? Isso eu tenho tempo. Mas eu não tenho tempo de pegar, arregaçar a manga e ir lá e dar banho numa criança, numa creche, num orfanato, trocar fralda. Não é meu filho? Pois é. De levar uma palavra de consolo para aquele que precisa, de fazer uma visita a um enfermo, de ir numa delegacia ou numa prisão e trocar uma palavra, ou melhor, ser ouvido. Levar os seus ouvidos para lá. Procurar agir. Né? Fé sem obras é morta, já dizia Tiago na sua epístola. Mas não, eu quero ficar no meu lugar comum, na minha zona de conforto. Aí vira uma coisa maçante, aquela mesma coisa, aquela rotina, não sei o quê. E aí eu busco fugir para buscar outras coisas, e geralmente nessas fugas e nessas buscas eu me comprometo muito mais. Em vez de eu me estabilizar, fazer um cronograma, saber o que eu posso e como posso e quando eu posso. Mas o dia é seu. Tem 24 horas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós dormimos 8 horas, que é para o nosso corpo se recompor. Quem daqui dorme 8 horas? Vamos lá, levanta a mão, né? Já começou por aí. Segundo a CLT, nós temos que trabalhar 8 horas. Quem daqui trabalha 8 horas? Então, percebeu? Eu tenho que trabalhar essa cronologia do tempo e do espaço onde eu vivo e encontrar 1 hora por semana, não é por dia, por semana, a fazer uma ação, repetindo o que falou para nós, quem que falou para nós? Divaldo, através de Joana. Nunca te consideres impossibilitado de trabalhar, de agir no bem e de produzir. Mas eu não sei fazer nada. Você sabe, sim. Você é mãe, você é pai, você sabe coisa pra caramba. Mas às vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos realmente que as coisas venham até nós. E a gente esquece que na oração dominical a gente fala, que não reza, porque a gente está tão acostumado que as palavras saem de nós, que fala, venha a nós o quê? Só que a gente não fala, a gente quer para nós. Seja feita a vossa vontade. Não, a minha vontade quer que seja feita. Não a vontade do Pai, é a minha vontade. Eu quero isso, quero aquilo. Né? E aí tem aquela outra, vai caminhando um pouquinho mais, tem aquele, puxa vida, nossa, por que eu? Tem que mudar. Por que não eu? Você é diferente dos demais? Você é privilegiado? Por que não você? Aí também fala lá que pede perdão por tudo aquilo que eu devo, que eu ofendi. Sim, é louvável isso. Mas como é que continua a frase? Na razão direta, ou seja, que eu também esqueça, perdoe e ampare os outros a quem me fez mal. Percebeu como é justo,
perfeita oração, que nos faz refletir, pensar e, acima de tudo, agir, para que então o mal não estabeleça em nós. Porque o mal que habita em nós somos animais ainda, vociferando ao primeiro sinal fechado que eu peguei pela frente, vociferando a primeira tucada no canto da mesa que eu dei, bradando situações que eram simples, aquela coisa do copo meio vazio ou meio cheio. Concordo com você também, a gente muito reclama, né? A gente, qual foi a situação? Que o grunhido, né? O já, é isso que a gente tem interno da gente. Só que eu tenho que a máscara, vem aqui, pousa de bonitinho, fala umas palavras bonitas, louva a Deus, né? E aí vai. Daí eu viro a porta lá, eu sou um crápula. Eu tenho medo de mim. Eu não sei quem eu sou ainda. Estou tentando descobrir. Porque eu não quero ficar estagnado naquilo que eu me encontro hoje. Eu quero sempre algo mais. Quero me conhecer melhor. Quero conhecer pessoas. Quero viver com pessoas. Eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, eu sei que eu vou sucumbir. Mente vazia, oficina do diabo. E eu penso 24 horas, sim. Nessas 24 horas, eu penso coisas louváveis. Boa, né? Então, meus queridos, a gente tem que ter essa consciência de que nós sabemos as nossas responsabilidades, nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos distinguir o certo e o errado, nós sabemos e seremos cobrados por isso. A quem muito sabe, muito será cobrado. Certa feita, numa palestra, o palestrante, muito sabiamente, comentou se porventura Jesus assim voltasse cá entre nós, passaria pelas mesmas provações, pelos mesmos martírios e acabaria morrendo do mesmo jeito. Daí nada de novo. Mas naquela última frase que ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele falaria diferente. Pai, perdoa porque eles não fazem o que sabem. Então, será que eu estou executando, realizando aquilo tudo que eu sei? Se eu venho aqui, se eu falo, se eu brado, se eu coloco, se eu indico, se eu provoco, e eu estou fazendo? Eu sou simplesmente palavras e não ações. O verbo, né, tem que ser colocado em ação, não apenas no imperativo. João, no início do seu apostolado, quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele diz o seguinte, e o verbo se fez carne. Ele é poético, é lindo. Qual é o verbo que ele estava falando, gente? Amar. Amar, verbo intransitivo, né, já dizia o poeta. Mas este amor, este amor é o quê? A personificação de Jesus. Então, o verbo se fez carne. Então, será que então eu tenho que também me transformar, tirar desta carne, deste ser, dessa materialidade que há em mim e me colocar em algo superior? Pode. Vós sois deuses. Podereis fazer aquilo que eu faço ainda mais. Cada um conforme as suas obras, cada um conforme as suas vontades. Porque se eu acreditar que eu sou capaz, eu me conhecer, saber que eu tenho os meus defeitos, ninguém aqui é santo, não é porque vocês vinham aqui no centro espírita, ouve uma palestra, recebe um passo, virou bom. Não, gente. Eu vou morrer. Não, pior ainda, se você desencarnar e tiver com uma consciência pesada, haverá choro e ranger de dentes. Não foi assim que o mestre nos asseverou? Exatamente. Porque eu vou olhar do outro lado e falei, uau, este sou eu. Esse é você. Está a fim de encarar? Então, comece a se modificar desde já. Agora, saia do seu tédio, saia do seu ostracismo, movimenta-se. Proatividade. Tá? Então, se você vai no local, você fica lá, mas ninguém me chamou, ninguém pediu o meu favor, faça você. No que eu posso ajudar? Está precisando do quê? Mas não, trocar fralda não, varrer não. Você quer fazer o quê? É a mesma coisa aquelas pessoas que vão buscar o que foi no passado e todo mundo quer ser rei e rainha, né? Servo ninguém quer ser.
7, menos ainda, né? Aí a gente vê ao longo da história, a gente começa a folhear algumas páginas da história e vê que o mundo era repleto de reis e rainhas, né? Pelo contrário, tinha meia dúzia, o resto tudo era vassalo. Aí ninguém quer ser vassalo, né? Pois bem, meus queridos, através dessas pequenas palavras na manhã de hoje, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Uma vez que eu sou capaz, eu tenho cognitivo, tenho saúde, tenho todos os meus membros funcionando em atividade, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de fazer alguma coisa a alguém, uma coisa boa. Não sei o que, gente, não sei, sinceramente não sei. Cada um tem que se encontrar, porque se eu ficar parado, eu não vou produzir, né? A palavra negócio vem, se nós dividirmos a palavra, é a negação do ócio. O que é o ócio? É o tédio, é ficar parado, é não ter uma ação. E quando você nega tudo isso, você tem um movimento. Então vamos nos movimentar, transformar as nossas ações em proatividades e levando uma palavra, um sorriso àquele que precisa. Encontrando obstáculos, enfrentando, lembrando dos obstáculos que Jesus enfrentou. Todos eles, né, injustamente, mas ele enfrentou com galhardia, com honra, dedicação, com coragem. Ah, mas ele fraquejou, ele era homem como todos nós. E quantas vezes nós fraquejamos por coisas infinitamente pequenas. Não vou olhar mais para ela porque ela me magoou. Pai, né? Que coisa pequena. Você leva essa má água dentro de você, esta água ruim que vai te corroendo, te enferrujando por dentro. Aí você não consegue sobreviver. Porque você fica ruim e transforma isso em ações deletérias para você mesmo. Como mudar, como fazer, é cada um. Eu não posso ensinar a Raquel, não posso ensinar a Paty, não posso fazer nada por elas. O que eu posso fazer no máximo é orar. Agora, o desenvolvimento é individual. Nós somos individualidades. Às vezes nós sofremos, assim como nossos anjos guardiões, mentores, guias, sei lá, qual a denominação que a gente possa colocar daquele ser que nos acompanha, que nos orienta, que sofre quando nós pegamos a estrada errada, entramos pela porta larga. Só que ele não interage na nossa liberdade de escolha. Nós também não podemos interagir. Ah, mas a minha companheira, o meu companheiro, os meus filhos, os filhos são seus, sim. Você é coautor, mas eles pertencem a Deus. Então, filho, vai ser feliz. Você educa, você ensina, você norteia. Quando cair, nós vamos chorar. Quem não chora pelas, né? E quando tem o sucesso, nós vamos aplaudir, somos presos a aplaudir. Isso é a vida. Mas o desenvolvimento é deles. Cada um. E aí nós temos que ficar muito sintonizados e contentes quando eles demonstram atividade, demonstram vontade, iniciativa. Porque se eu não tive iniciativa, eu vou responder por isso. Mas se eu passei para eles, pelo menos, essa vontade de ter iniciativa, eles vão ser mais felizes. É diferente de eu querer colocá-lo numa faculdade porque eu não fiz a faculdade. Eu ensinei a ele a ir à luta. Eu mostrei onde é o caminho que chega ao rio, o que é um rio, o que é um peixe, como põe a minhoca, não sei lá, e ele vai lá. Isso é legal. É essa ação que nós temos que ter. Aquele que anela pela alegria de viver, não apenas pelo que consegue deter nas mãos, jamais será vítima do tédio, porque estará sempre em ação, sentindo-se útil e pleno. Acabamos de falar sobre isso. Eu tenho que estar realmente em atividade o tempo todo. Inclusive, nós começamos a nossa bate-papo da manhã de hoje falando que nós acordamos, inclusive quando nós vamos nos preparar para o sono físico, o descanso necessário que o corpo pede. Quem que pede?
o corpo, não o espírito. O espírito não descansa. Então, se faz necessário, antes de nós recolhermos, uma leitura, uma prece, uma respiração melhor, né? Tirar de lado, eu sei que é difícil, mas tentar deixar de lado todos os problemas, as dificuldades daquele dia que está acabando, melhor dizendo, e se colocar em prontidão. Para quê? Para ter um sono tranquilo? Ao serviço. Eis-me aqui, Pai. Se for do seu agrado, estou para te servir. E aí, fechar os seus olhos, sem medo de abri-los no dia de amanhã. Sejamos felizes. Você chama essa palestra de tédio? Eu fiquei morrendo de medo. Vamos lá. Bom dia, Mauro. Uma perguntinha da internet. Bom dia, Lourenço. Não é? Não é Lourenço? Você acredita que o tédio pode ter suas vantagens? Sentimentos de medo nos ajudam a evitar o perigo, enquanto a tristeza pode ajudar a evitar futuros erros. O próprio fato de o tédio ser uma experiência diária sugere que ele tenha alguma utilidade. Como aguçar a curiosidade, nos impedindo de trilharmos sempre os mesmos caminhos e nos compelindo a procurar outros objetivos de vida. Agora, uma coisa é certa. O tédio no trabalho está ajudando a indústria de balas e chocolates. Um grande abraço, Lourenço. Nada como não ter tédio nenhum em elaborar uma pergunta, né? Fantástico. Cadê o tratado? Deixa eu ler o tratado de novo aqui. Dá o tratado aqui. Muito bem, né? Vamos começar de trás para frente, né? Que a gente guardou mais na memória. É interessante porque ele coloca, dá o exemplo, faz uma brincadeira que é bacana, que temos que sair dessa coisa séria, né? De que a indústria do entretenimento, a indústria dos doces, que a gente busca suprimir as nossas carências em alguma coisa. Né? Ele colocou o exemplo dos doces, que algumas pessoas têm esse caminho, que acaba, que eles falam é um próprio chocolate, eu adoro chocolate, quem me faz feliz, dá uma balinha, eu fico bem para mim. Mas também a gente vê outras respostas, outras saídas para sair do tédio. Falamos a respeito dessa onda hoje de ficar pintando, né? Eu lembro que isso era no meu primário, que eu pintava lá, é sempre legal pintar lá, e agora voltou isso daí com uma força muito, realmente avassaladora, mas se serve para sair do tédio, para desestressar, não adianta nada você pintar, postar, fotografar e postar e ficar ansioso. Não, aí você vai ficar mais estressado ainda, gente. Não faça para você, nós temos que continuar a buscar mais o particular, né, o privado, porque as coisas mudaram. O público virou privado, o privado virou público, virou uma confusão completa, ninguém mais sabe mais nada. Tá? E sim, realmente, eu tenho que sair, tenho que me movimentar, tenho que procurar outros objetivos de vida. Eu não posso ficar, me contentar com o isso é o que Deus quer para mim. Não, Deus quer que você seja feliz. Lute pela sua felicidade. Busque os seus interesses com respeito, ética, cidadania, uma série de coisas. Tá certo que algumas pessoas por aí buscam as suas felicidades, os seus direitos, né, usando e abusando dos outros. Não pode. Mas sim temos que entrar em sintonia com o alto, entrar em sintonia conosco mesmo e buscar esses objetivos. Tá? Muitas vezes ele fala aqui a respeito do sentimento de medo que nos ajuda a evitar o perigo. É extremamente importante. Aristóteles já falava para nós, eu não tenho que ser uma pessoa que não busque os desafios. Eu não tenho que ser uma pessoa que tenha receio, mas tenho que ser uma pessoa que tenha coragem de fazê-lo.
E a coragem, o corajoso, não é aquela pessoa desprovida do medo, pelo contrário, o medo que nos dá a coragem. Né, meu companheiro? É o medo que nos dá a coragem. Isso é importante. E aí, se eu tenho medo de alguma coisa, isso me estimula a buscar o quê? O conhecimento, como superar aquilo e enfrentamento. Eu tenho que enfrentar. Então, o medo sim nos dá um empurrãozinho. Só não podemos ficar receosos. Desafio. É o desafio do dia a dia. Obrigado, companheiro. Sempre nos dando oportunidade, né? Sempre. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Bom dia, Márcio. Oi, Zé. Eu estou aqui remoendo aqui nas minhas caraminholas aqui também, em relação a esse assunto, né, da gente ter o tédio como positivo e tal, né, uma tristeza, alguma coisa assim. Eu acabei de ler um artigo de uma psicóloga que ela está se baseando até no Dalai Lama, né? Sentir a dor para poder curá-la. É o nome do artigo. Então, eu acho que essa coragem de enfrentar esse medo do fracasso, do desconhecido, é a gente procurar realmente aquela verdade que nos interessa, apesar da dor. Sim, Zé. Né? Então, eu acho que isso é muito importante como experiência de vida. E eu acho também o seguinte, a doença do século vão ser as doenças da alma. As cardiovasculares já estão perdendo caminho. Então, isso mostra a grande oportunidade que nós estamos recebendo de sentir a própria dor, mas o que nós vamos fazer? Vamos ficar vivendo da medicação o resto da vida? Alguns precisam, do ponto de vista orgânico. Outros, né, vão procurar a serotonina no chocolate, né? Que é uma maneira agradável também, né? Sim, sim. Para poder criar as suas endorfinas aí positivas. Mas eu acho que essa é a grande oportunidade, né? A crise, ela tem duas pontas, né? Como o chinês diz, né? O problema e a oportunidade, né? Elas estão juntas, ou seja, o medo e a coragem, né? A dificuldade e a facilidade. Então, acho que nós estamos num momento muito interessante de descoberta, né? É só isso que eu estava lembrando para complementar o sentimento aí do amigo. Obrigado. Maravilha, Zeca. É bem por aí mesmo, né? Lembrando que no estágio evolutivo que nos encontramos, nós temos um grande instrumento lapidador que nos impulsiona e que tem que tirar-nos deste tédio, que o Zeca muito bem lembrou, que é a dor. Né? A dor, ela é inerente ao ser humano, ela está conosco, porque nós evoluímos através da dor. Né? Através das quedas, dos machucados que nós aprendemos, nós crescemos, mas é o estágio que nós nos encontramos. Vamos superar isso, vamos ter a coragem de vencer esses obstáculos, para que esta dor saia de nós e nós possamos viver através do amor. Ainda é um pouquinho longe, mas estamos caminhando. Oi, Sandrinha. Também essa indústria do chocolate que ele falou, a meninada busca muito a droga, o álcool. Sim, por causa de não ter nada que fazer. E a gente, né, que está trabalhando com esses meninos, a gente percebe quanto é duro, né? Perceber que tanta potencialidade ali dentro, né? E eles se juntam com os grupinhos e vão fazer coisas que vão trazer consequências graves para eles. Essa é uma luta em glória, porque completa-se hoje 20 anos que o crack apareceu na cidade de São Paulo. E são 20 anos de luta árdua e a gente ainda estamos perdendo. Nossa. Sendo que foi um momento, em 95, mas a droga entrou antes. Mas não tinha a popularidade que é hoje essa droga, né, que é uma mistura, que é uma quinta parte de uma outra droga, que é a cocaína, que é mais fácil de ser comercializada, mais fácil de ser produzida e mais fácil de ser encontrada. Sabendo que lá naquele conteúdo que tem naqueles pozinhos, até pó de gesso, calcário, se encontra no meio misturado.
Aí você inala aquilo, injeta aquilo, e você fica como? E isso acaba levando a essas fugas, a esse ostracismo todo, essa dependência toda. Então, nós que somos responsáveis, todos nós somos responsáveis. A casa tem um trabalho que abre as portas para poder auxiliar, são as sextas-feiras à noite. Outras instituições assim também o têm. E você que está fazendo o quê? Você só está apontando o dedo e acusando, é um drogado, é um viciado, é um bandido, não sei o quê? Ou você está buscando auxiliar? E cada um conforme suas obras, gente. Às vezes, nós temos pessoas do nosso lado, amigos e familiares, passando por esse problema. Nós não queremos enxergar, nós escondemos da sociedade e a gente esquece de que é nossa responsabilidade de levá-los a um caminho melhor. Sejamos unidos nisso. Bom, deixa eu só complementar o que os dois irmãos acabaram de falar, a Sandra e o Zeca. Existe também a posição contrária a tudo isso. Jovens que estão fugindo, regredindo na maneira de pensar, se preservando através da religião. Nós temos aqui casas espíritas fazendo esse trabalho com jovens, que é uma raridade, igrejas evangélicas, a Igreja Católica fazendo muito isso, trazendo o jovem para casa, ensinando a ele que o Zeca, o chocolate pode ser substituído pela cenoura, tá? Então, trazendo ela para aquilo que fala a natureza, o natural, o bom, né? O que é uma função nossa, da casa espírita, da casa religiosa. Não vamos tratar com mal, vamos tratar bem. Vamos trazer a coisa boa para mostrar para o jovem que não existe só coisa ruim, existe coisa boa. Né? Nós não precisamos forçar o jovem a ir no shopping com a gente pode convidar e esperar que ele vá. Realmente, né, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, nós não podemos colocar o que é o certo, o que é errado, afinal de contas, gosto não se discute, já diz o ditado, e tem gente, que gosta até do Corinthians, meu Deus do céu, ficamos em paz. E assim ele encerra a palestra. Ai, Mauro, muito obrigada. Te agradecemos imensamente. Um texto muito bom, com uma colocação extraordinária. Obrigada, Mauro. Gente, vamos agora. Voltando o nosso pensamento àquela figura majestosa de Jesus. Vamos deixando que essa imagem tome conta de toda a nossa imaginação nesse momento. E que possamos, junto ao Mestre, junto aos amigos da espiritualidade, extrair os nossos melhores sentimentos, pensamentos, em favor daqueles que necessitam, neste momento, de paz, de harmonia, de saúde, de amor próprio e de amor pelo semelhante. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra. Vamos imaginando aquelas fagulhas reluzentes, respingando por todo o planeta. E estes mesmos feixes de luz possa invadir a mente daqueles líderes, autoridades que podem contagiar e influenciar todo um povo, toda uma nação. Que seja o melhor possível. Vamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos nossos que neste momento, nesta vida, passam pelas dores físicas, pelas provações e expiações, de se verem acamados, totalmente sem a oportunidade
de uma ação, de um movimento físico que seja. Que em suas mentes possam trilhar os pensamentos amorosos, consoladores e de esperança. Vamos vibrar pelos nossos lares. Vamos deixar que uma luz muito intensa brilhe neste momento no centro de nossas casas. E que os seus raios luminosos atinjam todos os cômodos, todos os nossos familiares queridos, para que possamos encontrar a harmonia e a tranquilidade em nosso recinto doméstico. Vibremos por esta casa que nos dá a oportunidade bendita do trabalho, do aprendizado, da ação, que mobiliza, que abala a nossa consciência, a nossa responsabilidade, a nossa vontade de evolução. Obrigada pela manhã que tivemos até então. Que possamos ter uma semana radiosa, triunfante, nos sentindo vitoriosos em cada conquista que teremos no decorrer desses dias. Que possamos, neste momento, agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco na primeira parte desta reunião. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Peço que todos aguardem, por gentileza.